essa pergunta para você. Aí o Chico Mendes me lembrou, vamos fazer a pergunta de ontem. Eu não recordo na íntegra, mas eu vou falar mais ou menos. Era a dúvida, Rodrigo, sobre a bateria, a gente estava falando lá do Rio Grande do Sul, né, sobre o risco de descarga elétrica de uma bateria com água, né? Uma bateria ali que foi submersa, uma bateria que teve... Se eu não me engano foi isso, Chico. Se eu estiver errado, você me corrige. E que aí a pergunta rolou mais ou menos assim, né? Quais são os riscos? Se tem o risco dessa bateria ali ela ter uma descarga elétrica, ela ter os riscos mesmos, né? Os riscos mesmo de a gente resgatar um veículo que estava na água. Eu acredito que foi essa a pergunta, tá? E aí, Rodrigão? Mas aqui, né? Vamos lá, vamos acabar com esse mito, né? O que a maioria das pessoas elas confundem é a rede elétrica, né? Sistema de baixa, de alta tensão, né? Que seja, com um acumulador de corrente contínua, né? A corrente alternada, a gente tem que vir desde a produção dela. Onde que ela é produzida? Lá na hidrelétrica, lá na termoelétrica, né? na eólica tal. Né? E como que ela é produzida? Com turbinas, né? Com motores trifásicos gigantes, né? Onde uma força mecânica gira essas turbinas e gera uma energia elétrica, gera eletricidade. Né? E essa fonte, que é nosso motor, a nossa turbina, a nosso ventilador lá da turbina eólica, ela está conectada no massa, no ground, né? Que é o terra do terra mesmo, né? Porque vem a força e ela tem que aterrar ali para poder dissipar ali alguma fuga e tal, né? Para poder dar uma referência. Uma referência de terra é a própria massa da terra. E, né, se a gente vai lá na tomada de energia e pega num fio da rede, tudo, né, ele vai fazer o quê? Usar o nosso corpo como condutor para aterrar ali. Se está na água, né, vai pegar e conduzir na água para chegar na terra. O acumulador de corrente contínua, que é a bateria de um veículo hidroelétrico, ele não tem a sua polaridade negativa, o seu ground, o seu massa, né, a sua diferença de potencial, né, com o da terra, do massa, né, ele tem no seu polo positivo e do polo negativo. Então eu tenho muitos elétrons aqui em um ponto e poucos elétrons nesse ponto aqui. Né? O que acontece é que a natureza, né, os átomos tendem a se equilibrarem. Né? Então ele vai se equilibrar entre Desligar o si. telefone. Né? O que vai causar ali é isso, é essa equalização. Então eu vou fechar, né, o circuito da minha bateria. Então ela mesma vai fazer com que esses elétrons se movimentem, vai criar uma corrente elétrica ali, né, e vai fazer com que esses elétrons se neutralizem, que essa é a tendência, né, dos átomos. Então não tem a ver com o nosso terra. Né? Por exemplo, eu posso, né, é que não deve, né? E a gente não pode falar isso, porque existem normas. Mas eu posso pegar num polo positivo da bateria de 400 volts com o pé no chão? Vai ter condutividade? Não vai ter condutividade nenhuma. Né? Vai ter condutividade nenhuma, porque não há diferença de potencial do meu terra com o negativo ali da bateria. Né? O problema sempre que a gente tem que usar EPI, ferramentas, equipamentos, é que é trabalho no próprio veículo. Se eu estou aqui, estou trabalhando, né, com a bateria. Se eu toco, por exemplo, em dois pontos diferentes, eu vou sofrer uma descarga. Agora, se eu estou com uma mão para trás e estou tocando em um ponto só, não existe essa descarga. Eu não estou tocando em dois pontos. Eu não tenho diferença de potencial que vai passar pelo meu corpo. Né? E ali também entra uma outra questão que
a condutividade, a resistência elétrica do que o corpo gera, né? Então, existem riscos, mas também existem estudos que diz que você não, né, não corre risco, e outros controversos. Então, existem tudo isso. O que a gente tem que seguir é a norma regulamentadora, porque ela existe para prevenção de acidentes, né, e para prevenção de danos. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, mas quando entra numa situação dessa, não vai ter descarga, não vai ter eletricidade na água, por exemplo, que é o que estão, né, argumentando aí. Na água não vai ter a eletricidade nenhuma, a gente vai ter ali uma condução interna do veículo, a gente pode perder uma resistência de isolamento da bateria de alta tensão para a carroceria do veículo. Não tem como essa resistência ser um curto-circuito e a gente ter, por exemplo, ali 400 volts na lata do veículo. Não tem essa possibilidade, porque aí vai romper fusíveis, tudo. Porque olha só, é como você fechar um curto numa bateria de 12 volts. Quem nunca ali, com uma chavinha, encostou na lata o positivo, né? Alguma coisa. Não faz uma fusão ali, não tem uma degradação no material. Então isso vai acontecer toda vez que há uma circulação muito grande de corrente elétrica. Por isso que eu falo que os princípios da eletricidade, entender realmente o que é uma tensão, uma corrente, uma resistência e potência elétrica, ela é primordial hoje para o reparador, né, para quem está trabalhando com veículos eletrificados, que são coisas que a gente não consegue ver, né, não consegue palpar. Então a gente tem que ter a ideia, né, e o entendimento de como funciona realmente, né, para poder dar as informações corretas aí, no nosso setor, no nosso mercado. Muito bom, Rodrigão. Excelente explicação.